alguns comentários. O Antônio José está com a gente, a Edith Magalhães falou: Leandro Forte, eu sempre preciso e necessário com sua análise, muito bom. O Marcos Henrique falou: show de humor com os Trapalhões. Siqueira está aqui com a gente, Alina Lúcia, Rita de Cássia, Reginaldo Ferreira de Carapicuíba, Jefferson Paim, Ana Alessia, Alicia Rodrigues. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, bom para todos, vai ficar fora rapidinho, só para a gente terminar de conectar os nossos próximos entrevistados. Daqui a pouco a gente tem uma conversa sobre economia de Francisco e Clara. Então fica por aí, daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já. Olá, eu sou o Ariovaldo Ramos, sou pastor e estou no programa Daqui para Frente, todos os sábados às 11 horas. Você é minha convidada, meu convidado. A gente discute temas da atualidade, temas que mexem com a gente, que mexem com o nosso coração, que mexem com o nosso dia a dia, a partir da Bíblia. Programa Daqui para Frente, aos sábados às 11 horas. Vem! Quero convidar você a assistir o programa da CSA TV. Esse programa passa nos domingos, às 21 horas, na TVT. É uma parceria da Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas com a TVT. Você terá notícia das Américas, da América Latina em especial. Notícias em relação à democracia, ao mundo sindical, à cultura, ao esporte, à realidade do nosso povo latino-americano e das Américas. Domingo, às 21 horas, aqui na TVT. Estamos de volta com o Bom para Todos na TVT, na Rádio Brasil Atual e também nas redes sociais, youtube.com/RedeTVT e facebook.com/RedeTVT. A gente volta a falar hoje aqui no Bom para Todos sobre economia e sobre o Papa Francisco. Em 2019, o Papa fez um chamado, um convite para se implementar um novo modelo econômico no mundo. Um modelo que tem o ser humano como centro das discussões e que reduz as injustas desigualdades. Segundo o pontífice, uma economia diferente, que faz viver e não mata, que inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, que cuida da criação e não a devasta. Para se pensar essa economia, foi chamado o Encontro de Assis, que aconteceria em março, mas por conta da pandemia foi adiado. Ele vai acontecer agora em novembro, virtualmente, dos dias 19 a 21. Esse encontro deve reunir jovens estudantes de economia, administradores de empreendimentos sociais, vencedores do Prêmio Nobel, funcionários de organizações internacionais. Há planos ainda de um encontro presencial em Assis, na Itália, mas isso em 2021. Sempre às sextas, aqui no Bom para Todos, a gente recebe integrantes da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, para a gente buscar entender de que forma é possível mudar a economia atual e, como diz o próprio Papa Francisco, atribuir uma alma à economia de amanhã. Hoje a gente vai tratar do tema terra, teto e trabalho. Para essa conversa nós estamos com a Bárbara Flores, que é economista, ativista socioambiental, descendente do povo indígena Machacali. A Bárbara é do sul da Bahia. Oi, Bárbara, tudo bem com você? Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Olha só, do Rio Grande do Sul a gente está com o Andrei Thomas Oss-Emer, que é educador e filósofo. Oi, Andrei, seja bem-vindo também, tudo bem por aí? Oi, Thalita. Oi, Bárbara. Oi, Beatriz. Tudo bem? Aqui está um pouquinho mais frio do que aí, mas está tudo bem também. Um grande abraço. Estou gostando muito da conversa. E vamos, por último, do Pará, quem nos acompanha é a Beatriz Luz, que é militante do MST e educadora social. Seja bem-vinda também, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, gente. Bom estar com vocês hoje. Prazer recebê-lo todos aqui.
Vamos lá, eu quero começar entendendo, pessoal, esse tema terra, teto e trabalho. Até onde eu sei, o Papa Francisco, inclusive, em 2014, fez um pronunciamento em que ele diz que nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direito, nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá. E a partir disso surgiu essa reflexão sobre esse tema terra, teto e trabalho. Eu queria que vocês começassem me falando sobre esse tema e sobre a importância de discuti-lo. Vamos na ordem? Então eu vou ir com a Beatriz, Bárbara e Andrei, pode ser? Começa contando para mim, então, Beatriz, falando sobre esse tema. Então, prazer estar aqui hoje, agradecer o convite. É sempre muito bom, a gente costuma dizer que o evento Economia de Francisco, ele começa quando a gente começa a falar dele desde os nossos lugares. Então, a Economia de Francisco, que o Papa propõe, é uma proposta em curso, né? Realizada por muitos povos, comunidades, setores sociais que vêm debatendo outra forma de fazer economia a partir da necessidade do povo. Então, um dos pressupostos para a Economia de Francisco é não partir do lucro, mas partir da vida. Então, aqui, e aí eu falo muito me localizando, né? Enquanto região amazônica, aqui a gente convive com esse projeto de morte de uma economia que mata, né, como o Papa muito bem demarca, a partir de dois grandes elementos, né, e aí que vem atacando a vida do povo como um todo e da região amazônica mais agressivamente. Como o Leandro colocou há pouco, os focos de queimadas, eles são uma etapa de um processo em curso, de um processo que tem cada vez mais desterritorializado. Então, à medida que o capital se territorializa, as pessoas se desterritorializam. Então, a gente fala que aqui na região amazônica, a gente vive numa encruzilhada, em que uma proposta de uma estrutura que está se reconfigurando do capital se combina com uma conjuntura fascista, e isso ganha uma potência explosiva de desumanidade, e que essa potência explosiva de desumanidade pretende exterminar, né, qualquer tipo de vida, de floresta, de água, de terra, de pessoas. E aí a gente convive com uma outra falsa alternativa, que é a economia verde. Então, a economia verde, o que a gente chama de ambientalismo de mercado, vem se apresentando como uma falsa alternativa para esse momento na região, de uma direita pretendendo se diferenciar da extrema-direita, mas tendo amplos consensos no sentido da exploração máxima das terras e das vidas das pessoas. Então, essa ruptura metabólica sociedade-natureza, que a gente também pretende atacar, pretende alcançar, enquanto uma outra possibilidade que a gente chama de projetos de vida. E aí eles são diversos, né? Não existe uma forma de fazer economia de Francisco, mas existem uma diversidade de iniciativas sendo produzidas e que dizem respeito à vida das pessoas. E aí a gente sempre fala que essa vida na região ela é uma coevolução entre humanidade e natureza. Então não é uma natureza isolada das pessoas e não são as pessoas isoladas da natureza. A gente é produto dessa coevolução. Então é muito importante que a gente consiga encontrar alternativas que coloquem especialmente a ecologia no debate que não é avesso da economia. E que, sobretudo, e aí a gente tem vários pressupostos, mas que sejam economias anticapitalistas, antipatriarcais e antirracistas. Essa tríade de estrutura que nós temos vigente e dominante hoje, ela é o que mais a gente consegue refletir enquanto subtração da vida. Então, as economias que a gente pretende construir devem e estão
construindo possibilidades anticapitalistas, antipatriarcais e antirracistas. Bárbara, a partir disso que a Beatriz coloca como uma opção, uma alternativa a essa economia verde que é defendida pelo mercado, eu queria saber como que nessa discussão se insere o feminismo e esse ativismo socioambiental que você pratica. Como que essas duas questões se inserem nessa discussão de uma nova economia? O que é possível trazer enquanto economia a partir de um ponto de vista feminista? O que é possível mudar? Então, eu faria primeiro o olhar para o território enquanto corpo, enquanto um espaço vivido. Então, assim, na visão ecofeminista, bem no movimento ancestral filosófico de indígenas mulheres, do qual faço parte, a gente sempre traz o território na frente, para a gente tirar essa visão utilitarista que tem na Terra. Como, por exemplo, esses dias eu estava navegando lá naquele programa Google Earth, aí eu peguei aquela visão de cima, né, da Terra. A Terra, quando você olha de cima, é a visão de um organismo vivo, de uma coisa só, onde tudo está interconectado. Então, na medida que eu ia dando o zoom, eu foquei bem na América, né? A nossa Abeyala, que é a América antes de Américo. Então, que é o território vivido dos povos ancestrais que já aqui habitavam e continuam habitando. Então, na medida que você vai dando o zoom, você vai percebendo os biomas e as relações humanas que são criadas dentro desses biomas. Então, a forma de se relacionar com aquele ambiente é que vai dizer a forma de relacionamento, se ela vai ser sustentável ou não. Então, para mim, me chamou muita atenção que quando eu cheguei na parte lá, por exemplo, dos Estados Unidos, na medida que vai dando zoom, você vai percebendo como é a relação daquele povo com aquela terra. Então, é uma relação utilitarista da terra como uma mercadoria, que ela pode ser cortada em quadradinhos e vendida. E você no zoom para perceber essa relação que eles têm com a terra. Em outros lugares, a gente já consegue perceber uma relação mais de interconexão com aquele ambiente, onde você vê pouquíssima intervenção humana naquele ambiente, ou seja, o ser humano vivendo em simbiose com aqueles ambientes. No Brasil, claro, na parte amazônica, a gente consegue perceber essa relação de simbiose, onde as pessoas estabelecem suas relações entre si, suas relações socioculturais, econômicas e de relacionamento com a terra, de forma que elas estão inseridas naquele ambiente. Já quando você vai indo para outros lugares, você vai percebendo de novo os quadradinhos. Então, assim, no Brasil ainda não se vê tanto esse efeito de longe quanto eu percebi nos Estados Unidos, por exemplo. Mas, na medida que você vai caminhando pela Terra, não mais como um observador distante, agora como um observador participante, né, onde você vai interagindo ali com os ambientes, né, à sua volta, se você viajar de carro para o interior, você já vai percebendo que essa relação utilitarista com a Terra, ela está avançando aqui no Brasil, nos interiores, onde essa terra vai sendo transformada na medida do possível e muito rápido como mercadorias. Então, você vê uma extensa área de terra esvaziada de vida mesmo, de pessoas, de animais, de plantas, de mata nativa, seja cerrado, mata atlântica, caatinga, ou qualquer um desses biomas, você vê extremamente esvaziado e monoculturas. Então, o campo, né, a floresta, ela está ficando esvaziada de vida, de relações humanas e dos humanos com o campo. Está virando simplesmente uma mercadoria.
Então, nessa visão que eu tenho, né, que eu trago do ecofeminismo e do AIRA, que é esse movimento ancestral filosófico das indígenas mulheres, a gente busca trazer de volta essa sacralização da terra. Porque na medida que a terra foi perdendo o papel sagrado de como algo que tem os seus direitos por si só e não só os seus direitos para o usufruto do ser humano, na medida que isso foi se perdendo, a terra foi virando cada vez mais uma mercadoria. E isso está em curso e está avançando. Então, por isso que eu sempre trago o chamado para a gente voltar de novo às nossas raízes, para a gente retomar o elo perdido, tanto no nível pessoal, quanto enquanto nação, enquanto povo brasileiro, da gente se reconectar de novo com as nossas raízes, com os povos que já aqui habitavam e ainda habitam, e a gente aprender com eles as formas de se relacionar com a terra. Então, eu fiz esse movimento pessoal de retomar as minhas raízes, retomar o meu elo perdido, e eu me sinto agora como uma porta-voz para dar continuidade à luta das minhas ancestrais mesmo, e usar os meus privilégios pela a sociedade ocidental do qual eu faço parte e estou inserida, e trazer isso à tona de novo. As minhas raízes foram cortadas, mas elas são fortes e elas rebrotam a partir de mim. Então, eu acredito que nós, enquanto nação, enquanto continente americano, a gente tem que, de novo, retomar essas raízes e ouvir quem que está ali vivendo na base, na terra, lutando, resistindo em seus territórios. Então, por isso que eu trago sempre a visão do território muito antes da terra, do teto e do trabalho, porque o território é o espaço vivido, é onde se criam as relações com aquele ambiente onde a gente está inserido. Então, a gente aprende com aquele ambiente como se relacionar com ele, ou aprende com as pessoas que já estão naquele ambiente de como se relacionar com ele. Então, a gente vai estabelecendo relações com o bioma, a gente vai criar uma relação com o rio, com a montanha, com a mata do lugar, uma relação de parentesco mesmo, de ver todos esses elementos da natureza como parte de nós mesmos. Então, eu vejo assim que meu papel dentro da economia de Francisco, ouvindo o chamado do Papa Francisco, de fazer esse chamado junto, de trazer a sacralização da terra, da gente voltar a enxergar a terra como uma mãe, a mãe terra, onde ela tem os seus direitos por si só de existir. E todos os outros subsistemas, tanto o sistema sociocultural, a dimensão sociocultural, a dimensão econômica, elas têm que ser depois das relações com o território, as relações da Mãe Terra. Então, os direitos da Mãe Terra, ela tem que preceder qualquer tipo de relação que a gente deve se criar com esse ambiente para a gente viver nele. E aos poucos a gente desconstruindo essa visão utilitarista que a gente tem. Então, claro, essa é a minha fala, agradeço imensamente o espaço. Claro, perfeito. Mudar essas relações, o modo como a gente se relaciona com o nosso território, para poder fazer esse tipo de discussão sobre economia mais para frente. Faz todo sentido. Andrei, deixa eu dar um histórico. Primeiro, antes de questionar o Andrei é professor de ensino religioso na Escola São Francisco de Assis, em Pelotas, estuda filosofia política e está em diálogo com os movimentos populares, tem trabalhado na missão de aproximar o diálogo das pastorais sociais e dos movimentos populares, também do movimento estudantil, nessa luta por direitos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa atuação e também de que forma que ela se insere na discussão sobre uma nova economia, Andrei. Obrigado, Thalita. Obrigado, meninas que partilharam. Eu acredito que, nesse sentido, é uma história bela de ser contada, como nasce a economia de Francisco e como a gente pode relacioná-la com as lutas por terra, teto e trabalho. Eu penso que, na filosofia, a gente sempre buscou, enquanto filosofia latino-americana, entendermos o nosso lugar.
e o nosso não lugar. E vou ao encontro da fala da Beatriz e da Bárbara, quando elas citam, de fato, o retomar o território, né, a casa enquanto lugar, o bioma enquanto pertença, e que eu acredito que essa discussão chegou num bom momento. Eu me recordo o 13 de maio de 2013, quando o Papa Francisco foi eleito. Eu, como a Thalita colocou para vocês, eu sou professor da Escola São Francisco, uma escola franciscana, e nós sempre estivemos atentos ao magistério da Igreja, mesmo antes do Papa Francisco ser Papa. A história da Igreja na América Latina é uma história de libertação. Se nós formos olhar a história das pastorais sociais, né, e de tantos agentes de base que criaram a revolução nos nossos lugares, a gente vai perceber uma história muito bonita. Quando Francisco é eleito o bispo de Roma, e que ele escolhe este nome, Jorge Mário Bergoglio escolhe o nome de Francisco, nós já nos enchemos no primeiro momento de grande esperança. O diálogo com os movimentos populares, do qual nós participamos enquanto pastorais sociais e, de modo especial, enquanto Comissão Pastoral da Terra e Pastoral da Educação, aqui do Regional Sul 3, foi uma grande alegria, porque nós conseguimos perceber que, de fato, Francisco dialogava com a pluralidade de agentes das periferias globais, com os povos indígenas, com os povos quilombolas, com as diversas culturas do mundo, com os movimentos de resistência, enfim. Sim, as pastorais sociais têm essa história e parece não, temos certeza que Francisco dá voz a esta história. E quando Beatriz traz os movimentos de ecologia, nós situamos-nos enquanto movimentos de justiça ambiental, ou aquilo que Martínez Alier chama do ecologismo dos pobres, que de fato é uma palavra que não deve ser bem-vinda, porque somos injustiçados, né? Inclusive, nós, Latinoamérica, somos a condição de existência desta modernidade que nos exclui. Este pensamento moderno, cartesiano, esta ocidentalidade que exclui a América Latina, ela nasce exatamente da exploração destas nossas veias abertas. E o Papa Francisco, neste momento, como o Leandro citou, é um ator muito mais do que um líder religioso, ele é um líder político global que consegue chegar a estas periferias com a sua fala, com os seus diálogos e com a escuta que ele tem a estes territórios. E é nesse contexto que nós brasileiros e jovens latino-americanos, nos colocamos na economia de Francisco, que claramente chamamos Economia de Francisco e Clara. Pelo aporte feminino que o nome de Clara traz e também pelo aporte revolucionário. Se nós formos buscar as origens do carisma franciscano, Clara foi a primeira mulher a escrever uma regra de vida. Clara foi fiel ao carisma franciscano de Francisco até o fim, enquanto muitos irmãos da fraternidade queriam posses, grandezas, ou então estar em grandes universidades, Clara defende até o fim da vida o privilégio de não ter privilégios. É o privilégio da vida silenciosa, obsequiosa, da caridade fraterna. Como isso tudo se insere, por exemplo, na educação religiosa cristã hoje e no mundo diverso, né, no mundo plural, no mundo do queer, né, no sentido de que temos que pensar a pluralidade de ideias e de fato e pensarmos o nosso diferencial hoje. Bem, a economia de Francisco é de Francisco, é do Papa Francisco, mas do Francisco ao qual ele se inspira, né, do Francisco de Assis. E o Papa Francisco, na sua primeira encíclica, segunda encíclica, que é a Laudato Si, que veio depois do 2014, que a Thalita traz lá do Encontro Mundial de Movimentos Populares em Roma, que depois seguiu-se aqui na América Latina, em Santa Cruz de la Sierra, e que era para termos um terceiro encontro mundial no Brasil em 2017, que não ocorreu por causa do golpe, e o Papa Francisco deixa claro isso quando ele leva a imagem de Nossa Senhora Aparecida no Jardim do Vaticano e reza à Mãe Aparecida dizendo: gostaria de estar próximo ao povo brasileiro, mas no momento não me é possível, então eu trago a sua mãe até aqui para que o povo brasileiro esteja próximo do meu coração. Por que ele não pôde estar aqui? Então Francisco
desde muito tempo, desde o seu pontificado, olha com muito carinho para as realidades periféricas do mundo. E é daqui, deste território, que nós pensamos a economia de Francisco e Clara, diante das nossas mazelas, diante das injustiças que sofremos. E por isso que é destas injustiças, por quê? Porque foi da nossa colonização, da nossa exploração, da exploração do meio ambiente, que a Bárbara colocou tão bem, né? do ambiente da terra não vista como uma mãe e irmã, como Francisco a viu, mas como uma posse da qual devemos utilitariamente tirar recursos. Né? Não queremos isso, não é esta economia que queremos, essa economia mata, queremos uma economia da vida. Então, como o magistério de Francisco e agora a nova Fratelli Tutti, que é uma bênção na vida da igreja, dialoga com tudo isso. Primeiro, é belo ver dentro da instituição histórica mais antiga do Ocidente um homem que vem do fim do mundo, como ele mesmo colocou, e leva-nos com ele. Nós estamos com Francisco hoje lá neste lugar, e não só simbolicamente, mas realmente. Quando ele diz tudo está conectado, ele está dizendo que as causas estruturantes da pobreza vêm da exploração da terra e das pessoas. Não é? A terra é a pobre mais sofrida e devastada que chora, né? Que chora e que é oprimida. Olhar para o nosso redor e perceber as iniciativas dos movimentos populares, da luta por terra, da luta por moradia, da luta por direitos das comunidades tradicionais, é reconhecer que temos um caminho e que, de fato, neste lugar onde nós estamos, nós temos um aporte muito especial para a economia de Francisco, que é essa história que Bárbara, Beatriz nos contaram. É deste lugar que nós falamos e é esse diferencial que nós queremos apresentar na luta por direitos, na luta por terra, teto, trabalho e, de modo muito especial, na luta das mulheres por agroecologia e por acesso à terra. Então, não haverá uma economia diferente se não olharmos para estas periferias do mundo e percebermos o que já há de belo que acontece, como as iniciativas de economia popular e solidária, os movimentos de agroecologia do campo, e reconhecermos que sim, precisamos mudar, né, as monoculturas da mente, reconhecermos que também a pluralidade de pessoas se insere na pluralidade de ambientes. Por isso que olhar o Brasil inteiro aqui, alguém da Bahia, alguém do Pará, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, percebemos que nos fazemos a partir da terra onde estamos e que é belo essa diversidade. Para concluir, eu cito mais uma vez, como tinha pensado, a bela Fratelli Tutti, que vem como a terceira encíclica de Francisco. Se, na Laudato Si, ele diz que tudo está interligado nesses biomas, né? Nos biomas da Terra, que a Terra é um organismo vivo, como a Bárbara bem colocou. Na Fratelli Tutti, ele nos coloca como todos irmãos. E começa dialogando com o islamismo, aquela religião mais conflituosa da história do Ocidente em relação ao cristianismo. E ele oferece a paz ao imã do Cairo, assim como o imã do Cairo oferece a paz ao cristianismo e diz, olha, somos irmãos e caminharemos juntos. Claro, sem deixar ninguém para trás, obviamente, e contra todo tipo de injustiça, como já foi bem colocado na nossa conversa de hoje. Acho que foi muito interessante. Tivemos 3 falas inspiradoras de vocês 3 e quero agradecer demais, porque a gente passa a entender melhor do que se trata discutir essa nova economia, do que se trata essa nova economia e como ela é possível. Então, quero agradecer demais a Bárbara, a Beatriz e o Andrei pela participação de vocês 3 aqui, por trazerem essa discussão para a gente. A gente já, na semana passada, na sexta-feira passada, tivemos uma belíssima discussão para começar a entender do que se tratava, e agora vocês trouxeram esses outros aspectos interessantíssimos para essa discussão. Pessoal, muito obrigada. Sucesso para vocês nesse evento que vocês participarão agora em novembro, e a gente segue se falando, todas as sextas a gente continua trazendo a economia de Francisco e Clara aqui para o Bom para Todos. Um beijo grande, uma boa tarde para todos vocês. Boa tarde.